Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o professor Lucir Reinaldo Alves, serei o mediador dessa edição das conferências do NDR, do nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional. Quero começar agradecendo a presença de todos, professores, acadêmicos, pós-graduandos, egressos e comunidade em geral. Damos início, então, à 73ª edição das conferências do NDR. Hoje vamos prestigiar a apresentação da agora mestra em Desenvolvimento Regional, Agronegócio, Bianca Grando Giordani. É mestra pelo PGDRA da UniOeste, a mestra, foi a última, a mestra mais recente, né, que a gente tem, do dia 8 de outubro, né, Bianca? O título da conferência de hoje, que é mais um bate-papo, né, Bianca, uma conversa, sobre possibilidades de intercâmbio educacional. A Bianca vai estar falando da experiência, ela trabalha numa empresa que presta esse tipo de serviço, então ela tem bastante coisa para estar falando para nós. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação, juntamente com as suas discussões, terão duração de até 1 hora, lembrando que a qualquer momento os participantes podem abrir o seu áudio, microfone, fazer perguntas por microfone, né, para tirar dúvidas, ou mesmo pelo chat, né, pelo bate-papo. A gente também está fazendo transmissão ao vivo no Facebook, então quem estiver acompanhando essa apresentação pelo Facebook, pode fazer a sua questão lá. A gente vai estar repassando, então, para a Bianca. A gente também lembra que essa e outras conferências estarão disponíveis no canal do NDR no YouTube, link que já foi disponibilizado aqui no chat, e vocês podem seguir onde vocês podem seguir os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional, também pelo Twitter, Instagram e próprio Facebook. Se inscrevam em nossas mídias sociais, receber as notificações de novos conteúdos, eventos organizados pelo NDR. Não esqueçam de deixar seu like. Antes de passar a palavra, então, para a Bianca, eu vou pedir que vocês mantenham os microfones desligados, para não dar nenhum tipo de interferência, liguem, né, somente quando forem fazer algum questionamento. Então, eu passo imediatamente a palavra para a nossa palestrante da noite, a mestra Bianca Grando Giordani, qual dará início à sua fala. Contigo, Bianca. Muito obrigada, Luci. Boa noite a todos. É uma honra até ouvir esse título agora, né? Ainda é recente para mim, mas fico muito feliz de poder ter tido a oportunidade de estudar na UniOeste, ter conhecido esses professores que com certeza influenciaram na minha trajetória. Mas vamos falar então sobre possibilidades de intercâmbio educacional, certo? Gente, eu estou olhando aqui, olhando ali no canto, que eu estou com 2 telas, tá? Mas, enfim, quando vier uma pergunta, eu vou acabar olhando para o lado para ir acompanhando vocês também. Bom, um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem, né, como eu vim parar aqui. Eu sou formada em Engenharia de Produção, né? Eu tenho pós-graduação pela PUC, pela FGV, e recentemente eu fiz o mestrado pela UniOeste. Já trabalhei na indústria, já trabalhei com consultoria em gestão de empresas pelo Sebrae, e hoje eu tenho uma empresa junto com meu marido, né? Nós optamos por trabalhar na área de intercâmbio educacional, porque o meu marido, ele fez o Ciências Sem Fronteiras, que foi uma oportunidade para vários alunos ali entre 2012 e 2016, por ali, né? E, enfim, muitos alunos puderam fazer 1 ano da graduação fora do Brasil, com tudo pago, foi uma excelente oportunidade, né? Então, meu marido, ele foi para os Estados Unidos, eu fui visitar ele, então eu conheci a universidade, eu conheci 10 cidades lá nos Estados Unidos, e a gente se apaixonou por toda essa trajetória, assim, né? Não só pelo, segundo ele, não só pela faculdade, pelo nível da graduação que ele fez lá, mas por conhecer outras nacionalidades, por conhecer outras culturas,
por ter desafios que nos tornaram mais resilientes, né, mais compreensivos em várias questões. E assim, logo que a gente voltou, a gente graduou, né, terminou a graduação lá na UTF, e quando a gente foi entrar no mercado de trabalho, isso foi um grande diferencial, assim, a gente poder falar que esteve fora por um período, o fato de falar o inglês. Como eu fiz engenharia, o fato de eu falar inglês era um pré-requisito para eu me inscrever para as vagas, né? Às vezes a gente tem mais de um curso aqui, né? Até o pessoal, eu já vi que tem gente que são alguns amigos meus que estão de fora, também estão aqui presentes. Mas, enfim, hoje em dia está muito mais acessível essa questão do inglês, das escolas de inglês. Na UniOeste mesmo, por R$200 por semestre, já é possível fazer o inglês. E outros idiomas, francês, alemão, a UniOeste facilita muito essa questão de idiomas. E justamente por isso, a hora que chegar no mercado de trabalho, esse diferencial vai ser cobrado, né? E por mais que às vezes a gente pense assim, eu não vou aprender inglês, nem vou usar no meu trabalho, só que o inglês abre tantas portas, e eu descobri muito disso depois que eu abri a empresa, né, aqui em Toledo. E hoje o meu objetivo é mostrar para vocês as possibilidades que existem, né? Então, assim, o intercâmbio educacional, ele é uma oportunidade de educação fora do país de origem, né? Não é que é fora do Brasil, tem muitas nacionalidades. Por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, eu conheci um chinês, e para ele era quase, pelo menos dos amigos dele, da rede dele, eles faziam 18 anos e os pais faziam questão que eles tivessem uma experiência fora, né? O próprio americano que estava com a gente na universidade, eu pedi de qual cidade você é? E ele, não, eu sou dessa cidade mesmo. Ele é de Knoxville, né? Tennessee, que é onde a gente ficou, em Knoxville. Eu falei, nossa, mas por que você não mora com seus pais? Ele falou, não, meus pais veem valor em quando a gente faz 18 anos, sair de casa, ter essa experiência fora, essa oportunidade de fazer a própria gestão financeira, né? Ter essa independência. E isso é uma coisa muito valorizada lá fora. E é uma coisa que a gente poderia, né, começar a valorizar mais. Então, intercâmbio, para quem não sabe, já quebrando alguns tabus, intercâmbio ele é para todas as idades, tá? Eu vou mostrar isso para vocês a seguir. Fiz uma linha do tempo para poder mostrar para vocês. Tem em todos os continentes, né? Tem muitos países. A IE Intercâmbio, por exemplo, ela trabalha com 40 países diferentes, então são muitas oportunidades. São vários idiomas, né? Tem muita gente que pensa que intercâmbio é inglês, né? E não, pode ser um intercâmbio em francês, em espanhol, em italiano, em japonês, em russo. A gente também tem russo, por exemplo. Então, são muitas oportunidades, não só o inglês, né? Para todos os níveis de conhecimento do idioma, então, assim, tem gente que acha, mas o meu inglês é básico, eu não vou poder fazer intercâmbio. Existe oportunidade para quem está com o nível de inglês, ou o nível do idioma que a pessoa quer aprender no básico ainda. Então, isso poucas pessoas sabem, né? Algumas pessoas acham que para começar um intercâmbio já tem que estar com o inglês mais avançado. E hoje em dia, isso está bem mais acessível. Existem intercâmbios com possibilidade de trabalho, então quem quer ficar um tempo maior fora, 6 meses, 1 ano, que não vai ter o dinheiro para se sustentar durante todo esse período, tem alguns países que permitem com que o estudante trabalhe durante os estudos. Então, não precisa ter todo esse dinheiro antes de embarcar. Pode ir trabalhando e ao longo do tempo pagando aluguel, pagando as refeições, enfim. Já tem essa possibilidade também. E intercâmbio tem para todas as etapas de formação acadêmica. Então, desde um curso de idiomas, né, que é um dos intercâmbios mais conhecidos, como também para o ensino médio, tem também para graduação, para pós-graduação. Inclusive, o professor Cristiano comentou comigo que tem alguns professores aqui que fizeram parte da formação acadêmica fora, né? Inclusive, o professor Lucir, estava em Portugal, né, teve essa experiência, e também tem outros professores aqui que
Se fossem falar da experiência deles, de ter conhecido outras nacionalidades, de ter o que aprenderam lá fora, com certeza iam ter muita história e a gente ia passar de 40 minutos aqui, né? Mas pensar em intercâmbio é sempre pensar em como a gente superou vários desafios, assim, como isso fez a gente evoluir. Intercâmbio é um assunto sério e exige muito planejamento, né? Não é só fazer um curso lá fora. Hoje em dia, a internet tem muitas informações. Então, se a gente quiser, tem vários Instagrams, assim, perfis de Instagrams que as pessoas orientam como fazer o intercâmbio sozinho, enfim, como buscar essas informações. Mas é muito importante o planejamento. As pessoas geralmente começam a ver o intercâmbio de 6 meses a 1 ano antes de embarcar. Por quê? Além da matrícula do curso, que só para isso você às vezes tem que passar por um processo seletivo, você tem que ter teste de proficiência, tem que ter, enfim, depende do curso, né? Além da matrícula, tem que ver a questão de documentos para viagem, né? Então, tirar o passaporte, tirar o visto, ver o que precisa de comprovação para poder entrar no país, né? Tem alguns países que exigem uma quantidade de dinheiro que você tem que apresentar em conta para você poder entrar naquele país. E você tem que ter essas informações. E nem sempre o site do consulado está totalmente atualizado, né? Então, tem que buscar essas informações de forma atualizada para que não corra o risco de chegar num consulado ou até mesmo para embarcar e ser barrado por falta de um documento ou alguma coisa assim, né? Tem que ter essa preparação antes. E alguns vistos demoram até 3 meses, 4 meses. Então, tem que ser pensado bem antes, certo? Questão de planejamento financeiro, não é só ir, não é só entrar no país, não é só chegar na casa, né? Tem que pensar como vai se alimentar, como que vai usar o transporte local, se vai sair ou não, o que pretende comprar lá. Então, isso tudo tem que ser pensado antes de sair daqui, antes de começar o intercâmbio. Então, tem que ter um planejamento financeiro, principalmente. As passagens aéreas, não pode parecer algo simples para algumas pessoas, mas para outras não entendem que varia muito o valor, que depende do dia, é um dia melhor para comprar a passagem, formas, estratégias para conseguir um preço melhor, né? Existe isso. Questão de acomodação, de refeições, dá para olhar isso por vários sites, mas, por exemplo, as agências de intercâmbio, elas têm contato com famílias que aceitam intercambistas, né? Então, são as famosas casas de famílias que são do intercâmbio. Então, a pessoa vai para morar junto com uma família no outro país. Transporte local, como eu falei antes, né? Como que eu vou me locomover dentro dessa cidade? Ou até mesmo, eu mesma passei por isso. Eu fui pelo aeroporto de Chicago. E quando eu desci lá, eles me falavam assim, é só você pegar o metrô e ir até o outro terminal. Então eu pensava, nossa, como que tem um metrô dentro do aeroporto, né? Tipo, para quem conhece o aeroporto de Foz, o aeroporto aqui de Cascavel, nunca imagina assim que vai ter um metrô dentro do aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto de Chicago, eu vi que é verdade. E é muito grande, é uma coisa assim, fora de Guarulhos, assim. A gente acha que Guarulhos é grande e lá fora tem aeroportos muito maiores, né? Então tem que ter essa ideia, né? Vou chegar no aeroporto, como que eu vou fazer para chegar no próximo terminal, né? Como que eu vou do terminal, onde que é o lugar de táxi, né? Eu tenho que saber buscar essa informação. Também é importante pensar alguns documentos que têm que ser retirados durante o intercâmbio, né? Se o aluno está indo, por exemplo, para um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, ele tem que tirar um Social Security Number, né? Que é tipo um CPF para ele estar lá e poder receber alguma renda, enfim. Isso é um documento que ele faz nos Estados Unidos. Então, ele tem que ter essa instrução de o que ele vai precisar lá, como que ele tira esse documento, quanto custa esse documento, né? Como que funciona. Se for para um intercâmbio de emprego, também pensar como vai ser a entrevista de emprego, como a pessoa vai ter acesso a essas empresas, né? Chegando na escola, quais são as primeiras frases que eu falo, enfim,
como que vai ser o meu relacionamento? Eu cheguei na casa, a família veio me buscar. Como que eu vou conversar com a minha família? Quais são as primeiras frases que eu tenho que falar? O que é mais essencial, coisas assim, tipo onde é o banheiro, né? Que são coisas essenciais e a gente precisa saber falar isso antes de pisar o pé no aeroporto, né? Então, eu quis mostrar para vocês que o intercâmbio não é só, fui estudar lá fora, né? Ele exige um planejamento, né? A gente tem que ir atrás de várias informações para ter mais segurança, né, do que realmente está fazendo e não acabar ficando perdido lá fora, ou, enfim, acabar sendo deportado, qualquer coisa assim, por qualquer errinho bobo, ou até, né, enfim. É importante o planejamento. Aqui é uma imagem para vocês verem os países que a gente trabalha. Cada país tem as suas regras, né? Isso vai variar por país. Tem país que precisa de visto, tem país que não. Tem país que exige uma comprovação financeira, tem país que não. E esses são os países que eu estou trabalhando no momento, né? Então, mesmo assim, não sei tudo de todos, né? Estou em constante aprendizado. E eles também vão se atualizando, então a gente tem que ir sabendo todas as informações. Mas para vocês terem uma ideia da dimensão, assim, de tudo que a gente pode trabalhar. Bom, eu fiz uma linha do tempo aqui, e eu não vou focar muito, acredito que não tenha menores aqui, mas eu vou focar um pouco de 18 anos para cima, mas para que vocês tenham ideia de que isso existe, né? Para que vocês tenham esse conhecimento. Então, como eu falei, intercâmbio para todas as idades, né? Ali vai estar de 0 a 10 anos, são os Family Programs. Então, crianças, né, 4 aninhos, 5 aninhos, podem fazer intercâmbio. Elas vão com os pais vão para uma sala, vão fazer o inglês deles, por exemplo, e a criança vai para a sala dela, nem se for 4 aninhos, vai ser uma alfabetização, brincadeiras, né, mas ela já vai aprender algumas palavras. E o fato de estar em imersão, né, dentro de um local onde só tem a opção do inglês, também acelera o aprendizado. Então, de 0 a 10 anos, existem as opções de Family Programs. De 10 a 17 anos, existem os Teen Programs, né, que são os programas para adolescentes. Eles são geralmente de curta duração, né, 2 a 4 semanas, são no período de férias. E sempre tem, por exemplo, o idioma mais uma atividade específica, né? Então, por exemplo, inglês mais robótica, inglês mais futebol, né? Isso é mais um programa de férias, né? Conhecido como um programa de férias. E já podem ir sem os pais. Então, nossa, mas alguém de 10 anos já viajando sem os pais? Podem, desde que tenha autorização, né? E tem que ter um documento de um adulto responsável por essa criança lá fora. Inclusive, tem alguns grupos, né, de 10 a 19 anos, onde vão funcionários da IE como responsáveis desses estudantes. Bianca, deixa eu tirar uma primeira dúvida. Nesse exemplo que você está dando, são para todos os países ou para países específicos para o grupo de idade? Os grupos que vão da IE, a gente trabalha com 3 países, né? Mas existem mais opções do que isso, mas não são os 40. Né? Então, não são os 40 que eu comentei. Tem que dar ter uma selecionada, ok? Mas os mais turísticos, mais procurados, acho que tem. Por exemplo, daqui do nosso grupo, a gente tem Londres, Inglaterra, Orlando, Estados Unidos e Vancouver, Canadá. Bom, ainda não é muito vocês, mas vou comentar porque é interessante vocês terem esse conhecimento. Existem os programas de high school, que é o ensino médio fora. Muita gente conhece o high school dos Estados Unidos ou do Canadá, mas também é possível fazer Alemanha, Suíça, Itália, França, Dinamarca, Finlândia, enfim, existem várias outras oportunidades de fazer o ensino médio fora do Brasil, né? Existem opções de fazer um semestre ou um ano.
Nós temos um diferencial, isso não é muito comum às agências, que é o mini high school, que é uma experiência só para o adolescente ter a experiência entre relação de família e aluno, aluno e professor. Então, são intercâmbios de 1 mês, 2 ou 3 meses de high school. É só para ter uma experiência, né? Não contaria como uma convalidação, por exemplo. Bom, aqui começa já a envolver vocês. Os intercâmbios de curso de idiomas, então, eles são bem personalizáveis, você pode comprar por semanas, então você escolhe quantas semanas você quer ficar fora. Você pode fazer desde 1 semana até 3, 4, 12, enfim, quantas semanas você quiser. Se quiser ficar o ano inteiro fazendo curso de idioma, também pode. O curso de idiomas, ele pode ser acrescentado de um teste de proficiência, né? Então, um IELTS, um TOEFL, um Cambridge, uma preparação para esses testes, né? Ele pode ser voltado para uma terminologia específica, então, inglês para medicina, inglês para engenharia, inglês para marketing, por exemplo, né? E ele pode ser acrescentado de atividades extras, então, inglês e surfing, inglês e tênis, né? Estou dando exemplo do inglês, mas também tem os outros idiomas, francês, italiano, enfim, os outros. Curso de idiomas começa toda segunda-feira do ano, então tem uma maior flexibilidade para quando você vai viajar, né? Não precisa ser início do mês ou meio do mês, enfim, toda segunda-feira do ano. E nesse tipo de intercâmbio pode ir desde o inglês básico, né? Então, para quem tem o inglês básico e gostaria de fazer o intercâmbio, poderia fazer, por exemplo, 2 semanas em Londres, né? Ou 2 semanas em Orlando, em Nova York, né? É possível. Esse é um caminho possível para quem está com o inglês bem básico e também não tem muito tempo para ficar fora, né? Ok. Bom, existem programas de trabalho, né? Por exemplo, existem 3 programas de trabalho nos Estados Unidos, a princípio, e depois eu comento dos outros países. O Au Pair, não sei se vocês conhecem, mas ele é o intercâmbio mais barato que existe de trabalho, né? Só que ele é dedicado para mulheres de 18 a 26 anos. Desculpa, homens, mas apesar que existe a possibilidade de o male au pair, né? O homem como au pair. O que é isso? É para ir e cuidar das crianças de uma família. Então, você não paga por aluguel, porque você mora com essa família. Você faz as refeições junto com essa família, então você não precisa gastar com comida. E você ainda tem um salário, tem seguro de saúde e tem uma bolsa de estudos para poder estudar. No nosso caso, a gente trabalha com os Estados Unidos, mas existem em vários países. Esse atende muito vocês, ou pelo menos a maioria do pessoal que acredito que está assistindo a gente. Ele é o Work Experience. Ele é um programa para ganhar fluência no inglês. Ele é para universitários ou mestrandos, né? Então, quem tiver no mestrado também pode participar. De 18 a 29 anos, tem que estar com o inglês já um intermediário, suficiente para conversar com o empregador. E ele é de 2 a 3 meses nos Estados Unidos, né? Ganha de $1.000 a $2.000 o mês, pode fazer hora extra, pode ter um segundo emprego. E o diferencial desse programa é que nós encontramos as empresas que contratam para o aluno. Então, a gente entrega de mão beijada uma lista de empresas para o aluno só escolher. Eu gostei dessa empresa, e aí ele passa pelo processo de entrevista. E tem toda uma preparação para a entrevista de emprego, enfim. O bom desse tipo de programa é que o que ele investe, tanto esse quanto o au pair, o que é investido no programa praticamente volta no salário. Então, é como passar 3 meses nos Estados Unidos, pagando a passagem aérea ou até voltando com dinheiro. A maioria dos meus alunos que foram, eles voltaram com dinheiro dos Estados Unidos. Então, é uma excelente oportunidade para quem pensa em poder ficar fora um tempo, né? Claro que tem ali o seu investimento, mas você consegue ter esse dinheiro de volta. E é um programa regulamentado pelo governo dos Estados Unidos. Então, ele tem as regras que o governo estabelece e ele é, enfim, todo padronizado pelo governo e tem esse acompanhamento. Não é um produto da IE, é um produto que existe lá do governo americano e a gente faz esse meio termo, esse intermédio, ok? Para nós é o Work Experience.
Bianca, é o Carlos aqui que está falando, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Só tirar uma pequena dúvida também. Eu tive a oportunidade, eu fiquei como visiting scholar na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, durante alguns meses também, né? E o que eu percebi é que até na hora aqui de tirar o visto aqui em São Paulo, tinha muita gente com esses intercâmbios assim, que eu vi lá perto, inclusive que o visto foi negado, né? E, por exemplo, eu viajei com um visto J. O pessoal que vai em intercâmbio vai com visto de turista, vai com visto de estudante. E assim, todas essas etapas que você colocou aqui, nenhuma tem vínculo com universidades lá, né? Porque para você ter um aproveitamento lá, você tem que pagar o tuition, tem que pagar a mensalidade, a anualidade deles lá. Como que funciona? Se eu quiser estudar um semestre nos Estados Unidos, na universidade lá, isso não tem intercâmbio para isso? Não que aí é trabalho. Eu já vou chegar nas universidades, está nos próximos slides. Sobre o visto, até 18 horas por semana de estudo é um visto de turista. Pode ir com visto de turismo. A vantagem é que o visto de turismo pode durar até 10 anos. Então, por 10 anos, você tem entrada permitida para os Estados Unidos. Passando de 18 horas por semana, teria que ser um visto J1 ou F1, dependendo do tipo de estudo, né? O J1, ele é um visto de intercambista. Então, o au pair e o work que eu comentei até agora são J1s. J1. Você comentou de algumas pessoas terem um visto negado. Nenhuma agência pode dar 100% de certeza que vocês vão ter o visto aprovado. Tá, gente? Não acreditem nisso. Isso vai depender do cônsul. Eu tive alunos que passaram por entrevista de emprego, eles tinham uma permissão de trabalho impressa, original, estava tudo certinho a documentação, mas a aluna ficou muito nervosa no dia da entrevista no consulado e o cônsul reprovou ela, disse que ela não tinha inglês, na verdade, ele alegou que faltou documentação, mas tinha todos os documentos que estavam precisando. Bianca, isso aconteceu comigo lá, porque a minha esposa foi comigo e ela foi com J2, né? Uma companhia. Aí toda a entrevista dela foi feita em português. Na hora que chegou a minha vez, ele falou, bom, você está indo para estudar lá, então a entrevista é em inglês. Daí ele já fez a entrevista ali comigo em inglês. Então, sim, acho que aqui também pode ser um diferencial, né? Exatamente. A minha menina estava toda preparada, ela fez entrevista de emprego em inglês, mas na entrevista com o cônsul ela travou. Ela não ia o inglês dela de jeito nenhum. Bom, o que aconteceu? Ela conseguiu remarcar em outro consulado, e num prazo de 1 mês, né? Antigamente era 6 meses para conseguir um novo agendamento, mas num prazo de 1 mês ela conseguiu. E aí ela foi aprovada no outro consulado com os mesmos documentos. Só que dessa vez ela foi mais calma e mais preparada. Então, essa questão do visto, ninguém pode dar 100% de certeza. Mas eu já vou chegar nas universidades, tá? Bom, só continuando então. A gente tem essa única exceção não é bem um intercâmbio, né? Ele é um mochilão, ele é voltado mais ali para a área do turismo. Porém, o que é esse mochilão? É ficar de 2, 3 dias numa cidade, depois já vai para a próxima cidade. É tudo de ônibus, bastante caminhada, dorme em hostel, então é uma coisa mais despojada. Mas essa é a única exceção que a gente trabalha com turismo, que não envolva estudo nem trabalho. Mas para vocês terem essa ideia. Existem opções de trabalho voluntário, né? E inglês, mais trabalho voluntário também. Então, para trabalhar com animais silvestres, animais domésticos, com crianças especiais, idosos. Existem diversos programas. Nosso foco aqui é África, mas existem em outros países também. A gente também tem em outros países. Agora, não, já vai chegar na universidade, acho que é o próximo slide. Estudo e trabalho. A partir dos 18 anos, é possível fazer o intercâmbio de estudo e trabalho, que, na verdade, funciona assim. Os países, eles dão a permissão de trabalho para o estudante. Então, ele vai com visto de estudante e ele tem uma permissão de trabalho durante o período dos estudos, certo?
Então, durante as aulas, ele pode trabalhar 20 horas por semana, e durante os breaks, os intervalos das aulas, eles podem trabalhar 40 horas por semana, né? Isso é uma ajuda do governo para que o aluno possa se sustentar durante esse período de estudo, por ser um período maior. Então, existe um tempo mínimo para conseguir essa permissão de trabalho. Então, por exemplo, Canadá, Irlanda e Espanha, nem tá ali Espanha. Canadá, Irlanda e Espanha são no mínimo 6 meses no país. Então, você tem um contrato de estudo de 6 meses no país e você ganha uma permissão de trabalho durante esses 6 meses, né? Austrália, Nova Zelândia são 3 meses e meio, né? Emirados Árabes a partir de 3 meses e Malta a partir de 3 meses também, né? Então, eu não vou levar muito tempo aqui, porque senão já vai acabar meu tempo, eu não explico tudo. Mas se vocês tiverem mais interesse em saber sobre essas possibilidades, sobre esses países, daí eu explico com calma para vocês. Esse é o nosso terceiro programa de trabalho nos Estados Unidos, ele é o Teach Experience, é a oportunidade de ser professor nos Estados Unidos por pelo menos 1 ano, podendo estender a 3 anos. Depende da área de formação da pessoa, já tem que ter experiência como professor, só que não são aulas em universidades, são aulas até ensino médio, né? Então, pode ser para crianças ou adolescentes. Os salários são de 35 mil a 55 mil dólares anuais. Pode levar o cônjuge tem permissão de trabalho, e as crianças têm direito à escola pública, apesar que tem as taxas, né? Mas, enfim, é uma oportunidade muito boa para ter isso no currículo como experiência. Claro que para dar aula para americano, o inglês tem que estar a um nível avançado. Mas quem já está com nível avançado, existe esse caminho também. É o nosso programa de trabalho nos Estados Unidos. Agora sim, universities. Bom, nós trabalhamos com assessoria para quem quer fazer graduação e pós-graduação em outros países, certo? Ali eu coloquei alguns exemplos de países, então França, Inglaterra, Dubai não ok, né, Emirados Árabes, Suécia, Holanda, Nova Zelândia, enfim, vários países. Cada universidade tem o seu processo de seleção. Em geral, elas pedem o teste de proficiência, que eu vejo, a maioria é um IELTS, né, mas eles também aceitam TOEFL, também aceitam Cambridge, lembrando que o TOEFL tem um prazo de 2 anos, né, de validade, o Cambridge não, mas a universidade dá um prazo também, tipo, eu aceito Cambridge feito em até tanto tempo. Então, a gente precisa primeiro escolher a universidade, analisar o que essa universidade pede como requisito para entrar, né, nesse curso, e daí a gente fazer o application para poder entrar nesse curso e ter certinho como que funcionaria as formas de pagamento. Para quem tem interesse em estudar na Europa, alguma coisa na Europa, a nível de graduação tem que cuidar com a questão do ensino médio, que lá na Europa são 13 anos de ensino médio, no Brasil são 12. Então, geralmente tem um Foundation Year, que é um ano para tirar esse diferencial, né, desse ensino médio. E as pós-graduações, quem tiver isso é uma dica, tá, gente? Quem tiver cidadania italiana, alemã, que aqui na região a gente tem bastante, a diferença de preço para europeu e não europeu é bem grande, assim. Então, é uma vantagem muito grande para quem tiver cidadania. Mas, enfim, foi só uma dica. Então, nós trabalhamos também com MBA, com mestrado, e agora a gente está com uma parceria bem recente, eu nem comentei com o professor Lucir, para Portugal. Agora a gente tem uma assessoria para escolher universidades em Portugal, e o legal de Portugal é que eles aceitam o Enem, né? Então, com a nota do Enem, dá para fazer o application em algumas universidades por lá. Ok? Por último, mas não menos interessante, visto que algumas pessoas já se aposentaram e às vezes querem fazer o intercâmbio não tem idade, né? Dá para fazer todos. Existem turmas de inglês de 30 a 40 anos, 40 a 50 e 50 a mais. Qual que é o diferencial? A questão de
Conforto da escola é diferente, o ritmo de aprendizagem, as atividades extra-salas, né? Então, por exemplo, vão em pubs, vão ter degustação de vinho, que são bebidas alcoólicas, e se fossem junto com os menores, não poderia ter. Então, essas turmas para adultos, né, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a mais, tem esses diferenciais. E tem muita gente que aproveita, vai para a Itália, enfim, Itália, vários países que vão fazer, e pode escolher por semanas, uma semana, 2 semanas, enfim, quantas semanas quiser. Gente, aqui só uma curiosidade, aproveitando a oportunidade, para quem não conhece a nossa agência, é próximo da UniOeste, né, ali quase esquina com o Premem, próximo da Parigot, ok? Na rua da UniOeste. Isso, muito obrigada pela atenção, né? E agora estou disponível para dúvidas, né? Existem várias possibilidades. E é isso, galera. Perfeito, Bianca, muito obrigado pela sua explanação e, de certa forma, também a troca de experiências, né? O seu relato das experiências que você já tem. Pessoal, desde o início da fala da Bianca, já era possível vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, então eu deixo em aberto, né, para vocês fazerem questionamentos, né, saber alguma curiosidade. Aqui. Isso no Facebook também. Deixa eu aproveitar essa dúvida do Douglas, que eu acho que ele estava perguntando sobre os cursos de inglês da UniOeste, acho. Douglas, depois você pode só confirmar para mim se era em relação a isso ou não. Tá? E até aproveitar que aqui a gente tem muitos alunos de pós e tem alunos da graduação, né? Fora os alunos, as pessoas da comunidade que estão assistindo. Mas quem tem vínculo com a UniOeste ou qualquer universidade estadual do Paraná, tem algumas facilidades, né? A Bianca comentou dos cursos de inglês da UniOeste. Existem, pelo menos em Toledo, 2 programas, 2 opções, digamos assim. O que a Bianca comentou é do Centro de Línguas de Toledo, do CELTO, né, onde, nesse caso, não é só para quem é vinculado à UniOeste, é para a comunidade, onde se paga em torno de R$200 a mensalidade não, o semestre, e esse é o único custo, praticamente, que existe, mas também entenda, e esse sim, é só para quem tem vínculo com alguma universidade estadual, que é o programa Paraná Fala Idioma, se não me engano, onde o aluno paga R$70, que é o material, e o restante do curso é todo gratuito, com professores excelentes também. Então, não há desculpa para quem está fazendo uma graduação, uma pós-graduação, não tem condições de investir, porque não é um gasto, né, Bianca? Um curso de línguas é um investimento, né? Então, aproveitem, né? Quem ainda não tem ou não conhece, os procure, né, para saber sobre os cursos de línguas da universidade que a gente repassa para vocês. Douglas está fazendo aqui outra pergunta, Bianca, que o curso da IE atende para quem optar de não conversar em grupo. Eu acho que você pode até esclarecer, ele está, do que eu estou interpretando, ele acha que vocês ofertam cursos de línguas. Você quer esclarecer um pouquinho isso? Sim, sim. Nós não temos escolas no Brasil, né? Então, a gente faz as matrículas somente fora do Brasil, só em outros países, ok? Então, aqui não tem. E em relação a ser em grupo ou individual, existem as 2 opções, tá? Tanto o embarque, pode ser um embarque em grupo, quanto um embarque individual, quanto as aulas lá no outro país, né? Então, quando você for fazer o curso de idiomas lá fora, você pode fazer VIP, só você e o teacher, ou em grupo, né, com várias nacionalidades dentro da sala. Aproveitando, Bianca, você poderia dar alguns exemplos de valores? Aqui o professor Cristiano está comentando, né? Eu imagino que vocês personalizam, né, dependendo do que a pessoa quiser fazer, vai ter um valor diferenciado, né?
mas assim, você poderia dar algum exemplo? Sim, sim. Olha, agora vai ser difícil falar de matemática aqui, mas vou tentar dar uma simplificada. Algumas taxas são fixas, independente do tempo, né? Então, taxa de material, ela vai variar só num tempo maior, taxa de matrícula, a taxa de consultoria, então são fixas. Então, independente de quantas semanas vocês pedirem para fazer de curso de idiomas, por exemplo, essas taxas são fixas. E aí tem um valor por semana que vai acrescendo. Então, o que eu falar que é o custo mais ou menos de um mês, não quer dizer que 2 meses é o dobro, tá? Quanto mais semanas de intercâmbio, mais barato por semana por causa dessas taxas, ok? Um mês, que é o que a maioria do pessoal pede para um curso de idiomas fora, as aulas e o seguro, eles são em torno de uns 4.000, 4.500, 5.000, depende reais, tá? Depende do país, depende a cidade e depende a cotação da moeda, tá? Então, o intercâmbio vai variar, tem várias variáveis, né? Questão de acomodação, a gente consegue oferecer, mas não é obrigatório pegar com a agência. Se quiser ver um hostel, se quiser ver um Airbnb, que é uma facilidade hoje em dia, ou um hotel, também pode. Mas das nossas acomodações, um mês é em torno também dos seus 4.000, 4.500. Então, ali já dão aula, seguro e acomodação, dão uns 8, 9.000, depende do país, depende da cidade, certo? Um curso de idiomas. O programa de Work Experience, é que depende do programa, mas só para vocês terem uma ideia. O Work Experience, que eu comentei, que é aquele trabalho nos Estados Unidos de 3 meses para universitários, ele também é em torno de uns 10.000, porém pode ficar 3 meses nos Estados Unidos e ganhando em dólar, né? Por isso que eu falei que ele acaba compensando, ele é praticamente o preço de um mês de curso de idiomas, e você pode ficar 3 meses e ainda ganhar em dólar. O programa de au pair, que é o de 1 ano nos Estados Unidos, 1 ano, e pode ser 2 anos, ele é em torno de uns 4.000 reais, por aí. Então, nem sempre tempo e investimento é proporcional, depende do objetivo do intercâmbio, que vai fazer lá, tá? Colleges no Canadá, que já são ensino superior, onde você já tira um diploma, depende do college, mas a partir de uns 35.000 por aí, né? Então, já é um investimento maior, já é um curso maior, curso de 1 ano, 2 anos no Canadá, né? Então, tem que analisar o que vai fazer, se é um curso mais específico, às vezes tem um valor maior, se é um business, um marketing, que é um curso mais acessível, pode ser um pouco menor do que isso também. Então, é difícil a gente falar quanto custa o intercâmbio, porque tem muitas variáveis, né? Mas só para vocês irem tendo uma ideia. Já deu para ter uma noção, né? Para todos os tipos de objetivos e todos os bolsos, né? E acredito que também tenha certas facilidades de pagamento, vocês devem ser flexíveis nesse sentido também, né? É questão de conversar, né, com mais detalhes, né, Bianca? Vocês vai estar vendo as opções. Tem muita gente que pensa essa questão de, é muito caro, muito longe. Tudo bem que eu falei os totais, né? Mas as formas de pagamento, a forma como a gente faz o planejamento para chegar nesse objetivo, eu tenho uma menina lá de Curitiba que a gente fez um planejamento que ficou R$180 a parcela dela, né? E ela vai ficar 1 mês no Canadá. Então, depende da forma como a gente faz. E até poderia ser menor, mas ela quis mexer nas parcelas a ponto de ficar esse preço. E, às vezes, nem um curso de inglês aqui em Toledo não vai ser 180 por mês. É verdade. Então, é uma coisa assim que também tem que dar uma analisada, né? Claro que nem todo mundo está com R$180 sobrando, mas tem que pensar que é um investimento, quando você quer fazer isso, como são as formas de pagamento. A gente, só aproveitando um pouquinho, a gente tem uma forma de pagamento, por exemplo, que é 24 vezes no boleto. Não precisa nem se comprometer com cartão de crédito ou qualquer coisa assim. Então, hoje em dia, está bem mais prático para conseguir atingir isso. Não, muito legal. O professor Carlos estava comentando ali antes, né? Eu acho que é sobre as provas de teste de proficiência que são necessários para pós-graduação nos Estados Unidos, que é o
o GRE, eu confesso que eu não sei qual que é o GRE, não sei se a pronúncia é assim mesmo. E só a título de curiosidade, eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Saiu há alguns dias o edital da CAPES, né, para doutorado sanduíche. Né, eu até estou, né, em comunicação com os nossos doutorandos para ver quem tem interesse ou não, que a gente está vendo, a gente vai tentar, né, viabilizar a ida de doutorandos para o exterior. E até quem for fazer em país de língua portuguesa, é preciso ter um teste de proficiência em língua inglesa. Então, inclusive, Bianca, você comentou daquele programa que teve no Brasil de 2012 a 2016, né? Fazer parte da graduação no exterior. Naquela época, a CAPES, ela não exigia teste de proficiência, né? Era país de língua portuguesa, então, enfim, não... Eu estou dando exemplo aqui de Portugal. Foi justamente o período em que eu fiz o meu doutorado fora. Eu vi que teve muitos alunos que foram fazer a graduação lá em Portugal por causa da língua. Até eu encontrei naquela época um grupo aqui da UniOeste de 8 alunos do curso de Letras de Cascavel. E ficaram lá 2 anos, foi um período assim bastante interessante, né, a cultura deles. E até para dar um relato, né, quando eu entrei, fiz o meu doutorado integral em Portugal, naquela época também não exigiam, né, pela CAPES, curso de proficiência, e na universidade eles também não exigiam. Eu achei estranho, né, diferente, né, não estranho, achei diferente. Porque aqui, você sabe, né, Bianca, quem entra no mestrado tem que comprovar proficiência em uma língua, geralmente o inglês, né? Quem entra no doutorado tem que comprovar proficiência em 2 línguas, né? E isso é uma regra da CAPES, não é dos programas, não é do PGDRA, PGE ou qualquer programa, é a CAPES. Justamente para incentivar os alunos a investirem numa língua estrangeira. E isso abre portas, é um diferencial. Quando eu entrei na Universidade de Lisboa, o curso, o doutorado de lá, eles nunca me pediram teste de proficiência. É um comprovante. E depois eu fui entender por quê. Porque sem a segunda língua, principalmente o inglês, não tinha como fazer o curso. Então, eles partiam do princípio de que o aluno estava lá na pós-graduação, ele já dominava. Até porque, né, aí vem o diferencial dos países, né, os alunos que saem do ensino médio lá, já saem com proficiência em inglês, em francês ou espanhol. Eles têm essas 3 línguas. E todos os meus colegas de doutorado falavam essas 3 línguas, os que eram portugueses, né? Que eram brasileiros, aí tinha um pouco de dificuldade, que nem eu. Então, é uma exigência. Você vai para fora, você precisa, né, saber uma língua, não só para o dia a dia, mas quem for para uma pós-graduação é essencial. A literatura vai ser em uma língua estrangeira. A maioria em inglês, né? Vai ser numa língua estrangeira. Por exemplo, eu estava em Portugal, qualquer palestrante que vinha falando em inglês. Qualquer evento que tinha, o evento era ofertado em inglês. Então, não é por ser em Portugal que a gente não vai precisar. Eu estou ressaltando isso porque, né, sempre justificando o incentivo que a gente dá para os alunos para investirem na língua estrangeira, né? E para levar isso a sério. E assim, eu que passei agora pelo mestrado, né, pela dissertação, fiz minha dissertação em cima de desenvolvimento sustentável, e muito artigo recente eu achava totalmente em inglês, né, então, claro que a hora que a cabeça cansa, a gente apela para o Google Tradutor, mas é muito gostoso você conseguir abrir uma revista internacional e já bater o olho e entender no artigo. Exatamente. Você ganha tempo com isso, né? Com certeza. E até, pode falar. Não, imagina, pode falar. Não, esse acesso à informação, né? Quem já sabe o inglês já consegue, e quer esses cursos maiores, tem um investimento maior, né? Por estar um período lá fora, enfim.
E aí, geralmente, você tem que trabalhar. Ali você, esses trabalhos ali, graduação sanduíche, doutorado sanduíche, teve uma bolsa ali envolvida, né? Mas nem sempre é assim, nem sempre tem essa bolsa e o pessoal acaba tendo que trabalhar durante esse período. Então, o inglês, para um aluno internacional, porque lá fora você é o estrangeiro, né? Então, isso é essencial. Sem dúvida. A gente está tendo aqui algumas pessoas redigindo, acho que tem comentários por aí, vamos aguardar. Mas eu quis ressaltar isso, né? Eu sei que quem já está na pós-graduação, mestrandos e doutorandos que estão aqui presentes, eles sabem que a língua vai estar sendo exigida ali, é um pré-requisito para finalizar o curso, né? Mas para quem está na graduação e às vezes não tem o inglês ali no dia a dia, talvez ache que possa postergar, né? Que talvez não seja tão importante, mas depois, né? Quem for entrar aí para uma pós-graduação, até uma especialização, vai ver como isso é importante. E no mercado de trabalho também, né, Bianca? Como você comentou no início da sua fala, saber inglês fez diferença para você. E às vezes não é nem, né, ter fluência, saber o básico, o intermediário já vai te fazer vai te trazer um diferencial frente a grande parte da população brasileira que não tem essa vivência ou esse conhecimento na língua, né? Exatamente. Até alguns filmes, vídeos que a gente vê, nem todos têm tradução, então o fato da gente ter o inglês, enfim, já facilita a gente ter acesso à informação. E aquele programa do Work, para quem nunca teve uma experiência fora, e se tiver o inglês ali já do ensino médio, por exemplo, poderia fazer todo o ano da graduação e até quando entrar no mestrado, podia todo ano passar o final de ano nos Estados Unidos. Porque a partir do momento que você faz o primeiro investimento, você ganha em dólares no salário e você consegue com o salário pagar o próximo ano. Então você pagaria o primeiro ano da faculdade e aí cria um looping. E poderia fazer. Eu descobri isso depois. Descobri no final do mestrado essa possibilidade. É uma questão de planejar e ver e aproveitar essas oportunidades, né? Também. A Gabriela, que é mestranda, do PGDRA também, ela está fazendo um comentário aqui. Ela comentou que, no caso dos alunos de letras, eles foram pelo programa de licenciaturas internacionais. Tinha ideia que era Ciências Sem Fronteira, mas acho que pode ser, não tenho certeza, Gabriela. E ela está perguntando, Bianca, se você conhece algum programa de bolsa de fomento fora do Brasil. Ela dá o exemplo aqui do DAAD para a Alemanha. Eu já vou começar respondendo, eu confesso que eu não estou atualizado, né, dessas ofertas hoje, até porque e eu também já iria fazer essa pergunta para você, Bianca, eu aproveito e já coloco uma segunda pergunta aqui. Esse ano foi um ano bastante particular por causa da pandemia do Covid-19, né? Eu imagino que para vocês também impactou bastante, até porque as fronteiras ficaram fechadas, né? Durante vários meses, né? E para muitos países isso ainda devem estar. E como que está isso hoje, Bianca? Né, você está dando todas essas ofertas, mas elas já estão disponíveis hoje? Esses 40 países, ou ainda alguns estão com muitas restrições? Como está isso? A maior parte não. Uma boa parte deles está com restrição para entrada, ou tem que apresentar o PCR, que é o teste do Covid, até 48 horas antes do embarque, ou quando chega no país tem que ficar 14 dias em isolamento, num hotel, para depois fazer a atividade que está no visto, né? Ou é estudo, ou é turismo, enfim. E tem muita fronteira ainda que está fechada, então não tem como embarcar no momento. Inclusive, os consulados estão fechados para retirada de visto. Então, no momento, só dá para fazer passaporte e começar a pagar o intercâmbio. Começar a planejar, né? Isso. Mas o pessoal que está comprando agora, que está planejando, é para embarcar final do ano que vem, a partir da metade do ano que vem. Então, é sempre mais ou menos um ano antes do embarque. A respeito das bolsas que você comentou, bom,
pessoal aí de economia, né? Como agência, a gente acaba tendo parceria com escolas que, enfim, questão de comissão, por indicação, por assessoria para matrícula, essas coisas assim. Tem muita universidade na Europa que ela é gratuita, né? E até você só paga algumas taxas, né? Então, para conseguir acesso a essas universidades, essas bolsas, a gente não faz essa parte. Das universidades que a gente trabalha, a maioria você já tem que ser aluno para concorrer a alguma vaga. Tipo, bom, eu acredito que na UniOeste também tenha, mas lá na UTF tinha o Bolsa Permanência. Era um valor que o pessoal ganhava para auxiliar nos primeiros meses ali durante a universidade. Só É que um programa das universidades federais, Bianca. As estaduais tá. não têm. Enfim, mas para concorrer a essa bolsa já tinha que ser um aluno da UTF. Não podia verificar essa possibilidade antes de ser aluno. Então, nas universidades que a gente trabalha, é esse ritmo também. Você já tem que ser aluno para daí concorrer a um edital de bolsa, né? Então, não dá para verificar isso antes de se matricular. Da nossa parte, né? Mas existem bolsas, só que tem que procurar os programas, verificar como é que funciona o edital, enfim, para poder fazer a participação. Muito bem. Pessoal, nós estamos caminhando aí para os 4 minutos finais, né, do que a gente tinha planejado. Alguém tem mais algum questionamento ou não? Antes da gente finalizar e agradecer a participação da Bianca, que foi uma participação muito legal, a gente sempre incentiva os alunos, não é, a investirem no curso de línguas, aproveitarem as oportunidades, ir para o exterior e ficar, né, um tempo no exterior é muito valioso, conhecer outra cultura, né, se for num país de uma língua diferente, né, aperfeiçoar essa língua, é um divisor de águas, pessoal. Quem tiver possibilidades, ou tiver filhos, né, que possa fazer esse investimento para eles, aproveitem, né, aproveitem porque, como o nome diz, é um investimento, vale muito a pena, não só para os valores pessoais da pessoa, mas para o currículo mesmo, né, isso faz diferença e é um divisor de águas mesmo, então aproveitem. Quem tiver essa opção, né, aproveitem mesmo. Eu até comento assim que a gente faz amigos para a vida inteira, né? Completamente. Quando eu fui, eu fiz um amigo chinês e um amigo mexicano, e até meu casamento. Aí, tô passando uma moto aqui. E até ano passado, e eles vieram. Olha que legal. Vieram para Toledo, a primeira experiência deles no Brasil foi Toledo. Eu falei, calma, Brasil não é o Olha que privilégio para eles, que privilégio. Mas eles foram nas cataratas, eles aproveitaram também. Mas, assim, o valor que eles deram de sair, eles estavam nos Estados Unidos, né? Eles saíram dos Estados Unidos, eles vieram para o Brasil para o nosso casamento, conheceram Toledo, conheceram as cataratas, e eu falo, assim, que são amigos para a vida toda. A gente vive falando por vídeo, né? E esse relacionamento, e assim, eu sei que se eu for para a China, eu vou ter um lugarzinho para ir, né? Se eu for para o México, já tem um lugar para visitar. Então, abre portas, né? A gente pensa, nossa, agora eu tenho uma casa para tal lugar, se eu for para tal lugar, eu tenho essa possibilidade. E é muito maior do que a gente ir só para Paraguai e Argentina, né? Sem dúvida. Eu também tenho os meus amigos portugueses, espanhóis, ingleses, então é muito bom, pessoal. É uma experiência que vale muito a pena, sem dúvida. Dá para fazer uma visita, né? Sim. Eu quero agradecer muito em nome do NDR pela sua participação. Como vocês já ouviram, pessoal, a Bianca é egressa da UniOeste, do PGDRA. A gente tem os contatos dela, para além desses que já estão sendo postos aqui, mostrados, né, na projeção. Então, qualquer dúvida ou contato que vocês precisarem, podem perguntar para nós mesmo, né, da coordenação do PGDRA, a gente passa para ela. Antes de finalizar, eu quero passar a palavra para a Bianca também finalizar. Eu quero aproveitar e falar sobre o evento que a gente vai ter na semana que vem, pessoal. Na semana que vem a gente não vai ter
uma conferência do NDR, mas, por outro lado, vocês vão ter o segundo seminário sobre perspectivas no agronegócio. Vai ser uma semana cheia de palestras, que começam no dia 16, que já é na segunda-feira, né? Só deixa eu confirmar isso. No dia 16, que é na segunda, então no dia 16, 17, 18, 19, terão palestras. Então, no dia 16 vai haver uma palestra, sempre nessa mesma sala, no mesmo horário, com o professor Afonso Celso Gonçalves Júnior, da UniOeste, sobre linhas inovadoras de pesquisa científica utilizando resíduos agroindustriais. No dia 17, vai ter uma palestra com o engenheiro agrônomo Edivan Samay, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, sobre o Programa de Grãos Sustentáveis, Experiências no Paraná, IDR. No dia 18, com o professor Dr. José Alexandre Matê, Departamento de Ciências do Solo da Exalc USP, sobre a revolução do sensoriamento remoto na agricultura. E no dia 19, então, na quinta-feira, palestra com o Guilherme Soria Bastos Filho, que é diretor-presidente da CONAB, uma palestra sobre perspectivas para a produção agrícola nacional no cenário pós-pandemia 2021. Então, vai ser uma semana cheia aí de palestras gratuitas, muita qualidade, com experts na área do agronegócio, né, da região e do Brasil. Aproveitem. Logo, vocês vão estar vendo nas nossas mídias digitais os banners para ter mais detalhes sobre horários, dias, palestras e palestrantes. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Bianca, mais uma vez, obrigado. Eu passo a palavra para você para suas palavras finais também. Legal. Bom, muito obrigada pela oportunidade. A minha intenção, claro que eu aproveitei o momento, falei um pouco da empresa, mas a minha intenção mesmo era mostrar para vocês as possibilidades que existem de intercâmbio, que eu mesma descobri tudo isso depois que eu abri a empresa, depois, no finalzinho do meu mestrado. E existem muitas portas, muitos países, muita coisa que a gente pode aprender lá fora, que às vezes ainda nem chegou no Brasil, né? E o fato da gente ter um segundo idioma, a gente consegue ter acesso a muito mais informações, né? Sim. Então, eu queria passar isso dessas possibilidades para que o mundo da gente possa abrir um pouquinho, né? E a importância de ter um segundo idioma. Aproveitando um pouquinho do agro, que o professor falou de um evento, vou dar um spoiler. Eu insisti muito no agro, que o agro é muito importante na nossa região, e tá para sair um programa que vai se chamar Agro Experience, mas é para 2021, que vai ser uma experiência de trabalho na área de agronegócios, agrobusiness. Né? Então, quando vocês tiverem essa opção já disponível, nos avise que a gente abre o espaço aqui de novo para você divulgar e a gente passar para os alunos. Já deixa pré-convidado todo ano para falar para os alunos novos essas experiências. Né? Exatamente, eu acho muito importante, Bianca. Vamos aí fazer uma parceria de longa data, né, para você sempre reforçar essas opções, essas oportunidades para os alunos, né, que eu acho fundamental. Para nós que estamos na universidade, a gente percebe como isso é importante e enriquecedor para os alunos e para quem tiver interesse, né? Não só alunos, mas a comunidade em geral também. Legal. Então, só por último, professor, além de agradecer, às vezes quem quer acompanhar e tem Instagram, tem Face, a gente também tem as redes sociais. Comecei a seguir o PGDRA, marquei em tudo quanto é lugar. Mas a gente também tem IE Intercâmbio Toledo. Lá também tem várias informações, estou postando todo dia. E muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Muito, muito obrigado mesmo também, Bianca, foi muito rico, eu acho que você conseguiu, com sucesso, alcançar o seu objetivo, né, que era de divulgar essas opções e abrir esse leque de oportunidades para a comunidade em geral. Pessoal, muito obrigado mais uma vez reforço, né, fiquem atentos às nossas redes sociais, todas as novidades estarão sendo divulgadas por lá.
né? Então, como a gente já falou, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem Twitter, então não há desculpa para não nos encontrar, assim como o IE também, né, Bianca? Então, fiquem atentos, nos procurem, nos sigam, e até a semana que vem, segundo seminário sobre perspectivas no agronegócio. Boa noite a todos, uma ótima semana, e Bianca, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.